Glória a Deus, igreja. Vamos abrir a Santa e Sagrada Escritura do Senhor em 1 João, no capítulo 1, versículo de 1 ao 4. Glória a Deus. 1 João, capítulo 1, versículo 1 até o versículo de número 4. Hoje vamos começar uma série de pregações no livro de 1 João, onde vamos estar, se assim Deus permitir, com a ajuda do Espírito Santo, expondo toda esta carta de 1 João. Amém? Glória a Deus. 1 João, capítulo 1, versículo de 1 ao 4. Assim diz a palavra do Senhor: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, e isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos, e proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Glória a Deus. Amém, igreja? Então, como eu estava falando, se Deus assim permitir, vamos fazer uma série de pregações. Provavelmente vai ser umas 17 ou 18 pregações nesta carta inteira, nesta epístola, né? Que não é uma epístola muito grande, ela tem apenas 5 capítulos, mas vocês podem notar que ela é um pouco diferente das outras epístolas já desde o começo. Ela não tem esse padrão igual às epístolas paulinas, né? Esta carta de João. Ela não começa com uma apresentação, ela não começa dizendo quem é o escritor, quem é o autor dessa carta. Ela também não começa dizendo a quem esta carta é enviada, como de costume eram assim escritas as epístolas. Mas de fato, a arqueologia, a história da igreja, os escritos dos pais da igreja nos levam a ter a certeza, e também ela própria, se você estudá-la, que foi João, o apóstolo amado no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vocês veem que quem já estudou o Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, você vai entender a semelhança que tem o quarto Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, né, que é escrito pelo apóstolo João, com a carta de 1 João. Então nós sabemos, através dos escritos dos pais da igreja, e também por conta dos escritos semelhantes à mesma linguagem, apesar desta carta, desta epístola, ela ter um grego mais simples, mais fácil entendimento ao povo daquela época, porque a Bíblia sempre foi escrita para que o povo, o grego da época, eles usavam um grego não tão formal, assim como algumas traduções de hoje em dia, né? Você vai ler algumas traduções da Bíblia hoje em dia, você tem que ler com um dicionário do lado, porque você não entende nada daquelas palavras que está escrito ali. No começo, o grego que era usado para escrever o Novo Testamento sempre foi uma linguagem comum, uma linguagem que o povo poderia entender. Então, quando você estuda um pouco mais profundamente esta epístola, você consegue entender isso. Veja que interessante, esta epístola ela foi escrita pelo último apóstolo vivo. Data aproximadamente, a gente não tem a certeza de quando ela foi escrita, mas entre o ano 90 e 95 depois de Cristo. Mas olha só que interessante, no ano 202 depois de Cristo, Irineu já fala sobre esta carta que ela foi escrita pelo apóstolo João. Tertuliano, no ano 220, também cita. Dionísio de Alexandria, 265 depois de Cristo, também cita. Então veja que as pessoas mais próximas, os pais da igreja, que foram discípulos dos apóstolos, eles já acreditavam, já sabiam, já tinham essa certeza que João é que escreveu de fato essa epístola. Vocês vejam que interessante, né? Aqueles que estavam próximos não precisavam, se eu escrevesse uma carta para vocês e entregasse a vocês, ou enviasse um mensageiro para entregar a vocês, eu não precisaria dizer que sou eu, porque vocês já me conhecem, então eu não precisaria me apresentar. Assim foi o que aconteceu com João. Você vai ver com o passar das pregações que ele chama eles de meus filhinhos. Veja que é alguém que ama, que conhece, que é um coração pastoral por estas pessoas que são enviadas. E o interessante é que essa carta também, essa epístola, não nos diz quem são os destinatários.
A gente sabe dos temas importantes que ela trata a respeito de Jesus, a respeito dos falsos profetas que surgiam naquele tempo, mas não fala quem são os destinatários. E isso é comum também das cartas circulares. Não é uma carta direcionada a uma congregação, uma igreja específica de uma cidade, mas é uma carta escrita para resolver problemas daquela época, expor o Evangelho a respeito de Cristo Jesus, nosso Senhor, e da salvação que só há nele, mas que esta carta é para circular de igreja em igreja em várias cidades, assim como em 2000 anos ela está ainda circulando, e hoje nós temos o privilégio e o prazer e a honra que Deus tem nos dado de estar contemplando a Santa e Sagrada Escritura e aprendendo um pouco mais sobre ela. Então nós sabemos que João escreveu o Evangelho de Jesus, escreveu 1 João, 2 João, 3 João e também o livro de Apocalipse, o livro de Revelações. E hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre o que João está nos passando aqui. João então escreve esta carta, o apóstolo amado do nosso Senhor Jesus Cristo, para combater uma heresia que estava começando. Vocês se lembram que no ano passado a gente fez uma exposição completa da segunda carta do apóstolo Pedro. O que ele estava combatendo lá? Qual heresia que estava se formando já no primeiro século? O gnosticismo. Quem pegou esta série de pregações, sabe que o gnosticismo ainda estava se formando no século I. Veja que interessante, as cartas de Paulo, as epístolas paulinas, que são 13 no Novo Testamento, elas lidam indiretamente também, em alguns pontos fala do gnosticismo, mas mais indireta, porque ele estava se formando, ainda não tomou forma, ele vai tomar o nome e forma no século II, mas Paulo ele luta contra a questão judaizante, os judaizantes que estão adentrando dentro da igreja, e a qual esses judaizantes nós vemos até nos dias de hoje. A igreja quer voltar ao judaísmo, daí tem ali a Arca da Aliança, tem o candelabro, tem ungir um, ungir o outro, é tudo coisa lá do judaísmo, pastores tocando chofar, é tudo coisa lá do Velho Testamento, a bandeira de Israel, não tem nada a ver com a igreja de Cristo. Então Paulo estava lutando contra isso, mas era mais propriamente dita na questão da circuncisão. Agora Pedro e João já um pouco mais à frente, Pedro poucos anos antes desta data tinha sido morto, e João era o último dos apóstolos, e ele está ali defendendo a fé, agora não mais a respeito dos judaizantes, mas a respeito do gnosticismo, e nós vamos ver alguns pontos aqui, as dificuldades que surgiram na igreja, então por conta do gnosticismo já se formando falsos líderes, homens que adentraram na igreja, tomaram alta posição na igreja, se infiltraram dentro da igreja e começaram a introduzir falsas doutrinas. Uma delas é a negação de que Jesus era o Cristo. Não, Jesus foi um grande profeta, foi um grande homem, mas ele não é o Messias, ele não é o Cristo, não é o ungido de Deus. Outra é negar que ele veio em carne. Por isso você vai ver mais na frente, se você acompanhar esse estudo, essa série de pregações, que João ele fala assim: se aquele que negar que Jesus veio em carne, esse é o espírito do anticristo. Então todos que falam dessa maneira, que negam que Jesus Cristo veio em carne, porque eles acreditavam que Jesus era apenas um espírito. Eles não acreditavam também, e vocês vão ver que hoje em dia as características do gnosticismo estão muito presentes e muito fortes na igreja. É muito importante que você entenda essa introdução da carta, porque eu não posso começar a pregar sobre ela sem que você tenha o conhecimento correto do que João estava tratando. Quando você entende um pouco da introdução, você vai entender o que ele está tratando e por que já desde o começo ele começa a falar dessa maneira. Ele já começa expondo a respeito de Jesus desta maneira, assim como ele fez no Evangelho também. Então eles não acreditavam que Jesus ele morreu para pagar os pecados. Não acreditavam que Jesus morreu. Você vai ver no credo apostólico dizendo que Jesus desceu à sepultura, desceu ao Hades, justamente para lutar contra essa heresia que estava crescendo ali, dizendo: não, Jesus era só um espírito que andou entre as pessoas e ensinou. Uns diziam que ele não era Deus, que ele era só um espírito, e assim essas heresias foram se difundindo dentro da igreja. Jesus não morreu para pagar os nossos pecados. Você vai ver essa mesma heresia nos dias de hoje com uma roupagem diferente, dizendo assim: Jesus foi um grande revolucionário, ele não morreu para pagar pecado de ninguém, ele morreu porque enfrentou o sistema. E isso não é verdade, Jesus ele morreu
por conta dos nossos pecados, a ira de Deus que era para estar sobre as nossas vidas foi derramada sobre o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Outra questão também é o que veio depois dessas heresias estarem adentrando na igreja, o que foi acontecendo após? Uma divisão muito grande se seguiu após essas falsas doutrinas, essas ideias adentrando a igreja, esses falsos profetas propagando essas falsas doutrinas. Então houve um rompimento da igreja. E eles eram pregadores itinerantes. Você sabe que é um pregador itinerante? É aquele pastor que ele vai de igreja em igreja, geralmente é um falso profeta, que é aquele que vai dar campanha e vive de campanha aqui, campanha ali, campanha lá, ganhando dinheiro nas costas dos outros e difundindo mentiras dentro da igreja, né? Mas existem de fato pastores itinerantes que são sinceros e verdadeiros e pregam o Evangelho, são verdadeiros missionários enviados pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, por conta dessas heresias, que você encontra elas no dia de hoje, tanto os judaizantes quanto o gnosticismo, a igreja vem se rompendo cada vez mais. Passaram-se 2000 anos. João, na sua época, venceu essa falsa doutrina com o Evangelho. A igreja venceu. Os 3 primeiros séculos, eles conseguiram derrubar essa falsa doutrina. Mas você vê as consequências dela ainda até hoje adentrando a igreja. João, então, com o intuito de mostrar para a igreja quem é Jesus realmente e o verdadeiro Evangelho, e também porque aqueles cristãos já estavam pensando assim: tá, mas se é assim, será que eu creio em Jesus de verdade? Será que eu tenho comunhão com Deus? Tá, mas se Jesus não morreu para pagar os nossos pecados, então o que é a vida eterna? Será que eu sou salvo? Será que existe mesmo um paraíso? Então começou a gerar muitas dúvidas e divisões dentro da igreja. Então João envia a carta para trazer segurança àqueles que são de fato cristãos verdadeiros, e também para que a pessoa possa analisar a pregação do Evangelho, se ela está sendo de fato verdadeira, se é o Evangelho de Jesus Cristo, e analisar se ela é salva também. Então João ele passa alguns critérios apologéticos aqui. Apologia é a defesa da fé, a apologética é a defesa da fé. Então quando você estuda o livro de 1 João, você vai entender um pouco mais sobre o Evangelho, e você vai poder identificar se a pregação é verdadeira ou não. E isso é dever de todo cristão, estudar a Bíblia para ver se a pregação é verdadeira. Apesar das grandes riquezas que nós vamos encontrar aqui nessa carta, desde o capítulo 1, desde a primeira frase, você vê que o intuito de João desde o começo é ensinar o Evangelho e combater as heresias. Não tem como você pregar a palavra de Deus sem combater os falsos mestres. É impossível. Para você fazer isso, você tem que entrar nesse jogo desse falso evangelho que está aí fora, do não julgueis, ore por ele, não denuncie, deixa que Deus vai tratar com ele. Não. O João, o discípulo amado, você vai ver na 1ª, 2ª e 3ª carta a maneira que ele trata esses falsos profetas, a ponto de chegar e dizer bem assim: ó, se alguém vir ter contigo na tua casa, trazer um evangelho, uma mensagem, um ensino, um livro, vou falar nos dias de hoje, um CD, um vídeo que não é a respeito deste evangelho, nem cumprimento. Não é não receba, é nem diga bom dia, nem cumprimente essa pessoa, porque ela diz que é teu irmão na fé, diz que conhece Jesus, mas não tem a prática cristã, não tem o conhecimento cristão, está difundindo heresias no meio da igreja. E são pregadores e pessoas que vão pulando de igreja em igreja e vêm ali só difundindo falsas doutrinas, falsas ideias. Amém? Olha só que interessante, João, ele está então aqui, nesta carta, ele usa uma maneira de argumento. Você vai ver assim que ele começa a escrever, você começa a ler, você não consegue entender um argumento lógico que ele vai seguindo, porque o argumento dele é de forma aspiral. Já vou explicar para vocês isso daí. Ele dá o argumento, ele revisita esse argumento e acrescenta mais e vem explicando. Você vai ver que no Evangelho de João ele faz isso também. O primeiro versículo de João, ele fala algumas coisas, no segundo versículo ele repete essas mesmas coisas. Aqui em 1 João ele fala o primeiro versículo, no segundo ele repete e vai explicando. E assim de forma aspiral, a carta inteira, a epístola inteira, ele vai revisitando os argumentos e explicando cada vez mais. Amém? Glória a Deus, igreja. Então o título dessa palavra é: a vida se manifestou a nós. E vocês vão entender como que ela se manifestou e quem é a verdadeira vida. Glória a Deus. Sigam então comigo aí a Bíblia ponto a ponto, trecho a trecho, frase a frase, se for preciso. 1 João capítulo 1, versículo 1, a primeira parte diz assim: o que era desde o princípio,
Olha só que interessante esta primeira frase, o que era desde o princípio. Esta frase nos remete, obviamente, ao Evangelho de João, mas muito mais antes que isso na Bíblia. O primeiro versículo da Bíblia, Gênesis capítulo 1, versículo 1, nós já temos essa característica, essa linguagem, diz assim: no princípio Deus criou os céus e a terra. E como João coloca aqui, o que era desde o princípio, ou seja, João ele começa essa epístola nos levando a lembrar do tempo antes do tempo. Antes de houver a matéria, antes de existir a matéria, antes da criação do mundo, ele está falando daquele que era desde o princípio, aquele que já existia no começo da criação. Olha só, João capítulo 1, versículo 1 diz assim: no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus. No princípio, ele está se referindo aqui a Jesus. Jesus ele adentrou a história há 2000 e poucos anos atrás. Mas o Cristo, Filho do Deus vivo, o Deus Filho sempre existiu. No princípio da criação, Jesus já estava lá. Quando Deus diz assim: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, é uma conversa perfeita entre a Trindade. Jesus, o Deus Filho, Deus Pai e Deus Espírito Santo conversando. Façamos a humanidade à nossa imagem e semelhança. É uma conversa perfeita entre a Trindade. Veja a semelhança então. O que João já começa explicando aqui é que Jesus, mesmo os gnósticos dizendo que ele era só um espírito, que ele não teve corpo, ele está dizendo não, é verdade, ele era, desde o princípio ele já estava lá, não, mas ele fez parte e faz parte da nossa história, porque ele já estava no princípio. E ele começa a dizer assim, continue seguindo aí comigo, 1 João capítulo 1, versículo 1, a segunda frase diz assim: o que ouvimos, ele diz, vou ler inteiro, o que era desde o princípio, o que ouvimos. Ele dá um outro argumento, ele diz: não foi simplesmente uma história que nós ouvimos contar, não foi só o livro de Gênesis que a gente leu, não foram só os nossos antepassados falando, mas nós também ouvimos. Nós não ouvimos simplesmente uma história contada de alguém, nós o ouvimos. Ele estava com Deus antes da criação. Ele é a palavra a qual, por intermédio de Jesus, Deus criou todas as coisas. E João está dizendo, mas nós o ouvimos. Nós não ouvimos só as histórias a respeito dele, nós o ouvimos. Atos capítulo 4, versículo 18 ao versículo 20. Você pode acompanhar no projetor todos esses outros versículos que são links com o texto para que a gente tenha maior entendimento. Diz assim, Atos capítulo 4, versículo 18 ao 20. Então, chamando-os novamente, ordenou-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmos se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus, pois não podemos deixar de falar do que vimos e do que ouvimos. Olha só que interessante. Pedro e João, depois que Jesus morreu, ressuscitou, deixou instruções, eles começaram a proclamar o Evangelho. Certa feita, Pedro estava subindo com João ao templo para orar, estava ali um coxo, aquele coxo foi curado, vocês conhecem bem a história, né? Ele está pedindo esmola ali, e Pedro diz: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, eu te dou, levanta e anda em nome de Jesus. Esse milagre, as pessoas ficaram sabendo. Pedro e João então foram levados perante o Sinédrio. Essas pessoas que eram os líderes judeus da época, o Sinédrio, e começaram a julgar, porque eles estavam falando em nome de Jesus, e para os judeus era uma seita. O cristianismo que estava se formando ali era uma seita. Então repreenderam eles para que eles não voltassem a falar a respeito de Jesus. E daí o que eles falam, o que eles respondem para esses líderes, autoridades do povo naquela época: nós não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Julgue os senhores mesmos. Julgue os senhores mesmos. O que mais vale, obedecer ao homem ou obedecer a Deus? É por isso que nós entendemos que temos que obedecer às autoridades, nós entendemos que temos que ter uma vida, de fato, que não seja criminosa, mas, quando diz respeito à palavra de Deus, se a Bíblia fosse proibida no Brasil, seria traficante de Bíblia. Porque mais vale obedecer a Deus do que ao homem. Mas o ponto aqui em questão que deu força para eles perante autoridades não negarem o nome de Jesus é que eles ouviram as palavras de Cristo, do próprio Cristo.
O Deus Filho que se fez carne, que estava desde o princípio, eles ouviram essas palavras. Eles ouviram de tal maneira, com tal poder e tanta força, que eles não podiam mais negar no seu dia a dia essas coisas. Eu não posso mais ter uma índole que não condiz com o Evangelho. Eu não posso mais ser vencido pelo pecado, não, pelo contrário. Eu ando numa vida que Jesus Cristo chegou ao meu coração e eu ouvi a sua palavra diretamente dele, que agora eu não posso mais negar a Santa e Sagrada Escritura. Eu não posso mais negar esse testemunho. No texto ainda de 1 João, no capítulo 1, versículo 1, ele continua dizendo assim: o que vimos com os nossos olhos. Olha só que interessante a ênfase que ele dá. Não é só uma questão, não foi uma visão, não foi um sonho, não, nós vimos com os nossos próprios olhos. Uma grande quantidade de pessoas andou com Jesus, e depois da sua ressurreição ele apareceu também para mais de 500 pessoas, em vários lugares, e ficou 40 dias. A história de Jesus não é algo inventado, como Pedro disse na sua segunda epístola. Não, nós vimos, nós andamos com ele, nós ouvimos a sua palavra, nós somos testemunhas oculares, e ele dá a ênfase com os nossos próprios olhos. Ora, se vimos, é óbvio que é com os nossos próprios olhos, mas poderiam dizer: não, mas vocês tiveram uma visão, foi uma histeria coletiva, foi uma visão coletiva, foi algo psicológico, foi uma emoção. Não, nós vimos com os nossos próprios olhos. Mateus capítulo 17, versículo 1 e 2. Mateus no capítulo 17, versículo 1 e 2 diz assim: 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmãos de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. Ali ele foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol, e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Vocês se lembram que segundo Pedro também cita isso? Nós vimos a sua glória no Monte Santo, no Monte da Transfiguração. Jesus toma então Pedro, Tiago e João e: venham comigo, vamos subir o monte. E lá Jesus é transfigurado, ele começa a levitar, ele começa a resplandecer. Então esse testemunho de ouvir a palavra diretamente do Jesus Cristo, daquele que era desde o princípio, e ver, era que eles não conseguiam negar, que eles continuavam proclamando, mesmo com todas as coisas estando contra eles, porque agora não era só os judeus perseguindo, mas o Império Romano perseguindo eles, matando, torturando os cristãos. E como que eles se portam? Não, nós não podemos deixar de falar do que vimos e do que ouvimos, do que os nossos olhos viram e os nossos ouvidos ouvimos. Nós somos testemunhas oculares. João capítulo 1, versículo 18 diz assim, o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 18 diz assim: ninguém jamais viu a Deus. Deus é Espírito, vocês sabem disso, ninguém jamais viu Ele. Mas o Deus unigênito, que está junto ao Pai, o tornou conhecido. Ninguém viu a Deus Pai, Deus é Espírito, mas Jesus Cristo, o Deus unigênito que se fez carne, Deus Pai o tornou conhecido às pessoas daquela época, a qual é o mesmo Jesus que hoje compartilhamos. Ainda no primeiro versículo de 1 João, ele continua dizendo, olha só que interessante, ele começa dizendo sobre Jesus que era desde o princípio. Nós ouvimos Ele, nós vimos Ele, e agora ele vai dizer assim: o que contemplamos. E é interessante que a palavra grega aqui, ela dá o mesmo significado do que ver. Mas como assim? Por que então o autor usou desta maneira? Tá, nós vimos e vimos Jesus Cristo. Não, mas a ideia aqui de contemplar é que não só vimos, não só olhamos para Ele, como alguém que vê uma multidão passando de longe, que conhece uma história de longe, que vê um acontecimento de longe. Quando a palavra diz aqui contemplamos, é um olhar mais atento. Ele está dizendo assim: eu não estou falando de algo que eu vi de longe acontecendo, não, estou falando que eu contemplei de perto. Eu era íntimo de Jesus, eu estava caminhando com Jesus. Quando eu ouvi as palavras dele, eu estava próximo. Quando eu vi ele, não era um observador distante do que estava acontecendo na história, não, eu contemplei de perto, eu vi os milagres, eu vi a glória dele no Monte da Transfiguração. É esse testemunho que João está falando aqui. João capítulo 20, versículo 24 ao 28 diz assim, João capítulo 20, versículo 24 ao 28. Diz assim, olha só que interessante. Ou melhor, vou terminar a frase aqui. O que contemplamos e as nossas mãos apalparam. Essa é a continuação do texto. Agora sim, João 20, 24 ao 28. Diz assim: Tomé, chamado Dímano, um dos
um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Vocês conhecem bem essa história, né? Olha só o testemunho de João. João está dizendo aqui: eu ouvi, eu contemplei, as minhas mãos apalparam. E a palavra usada para apalpar aqui é a mesma que Tomé diz assim, ó: se eu não apalpar ele, Jesus vai usar já mais adiante também, se eu não tocar nele, eu não acredito. João já está lutando desde o primeiro versículo contra o gnosticismo que dizia que Jesus não veio com um corpo, não veio em carne. Ele está dizendo: não, eu ouvi, tá bom, o Espírito pode dizer isso. Eu vi, não, mas você pode ter visto um Espírito, não, mas eu apalpei também. Eu toquei nele. E olha só o que Jesus mais tarde, então, o que acontece nesse texto aqui, continuando o texto, diz assim: uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado, para que pare de duvidar e creia. Disse Tomé: Senhor, Deus meu. Vocês se lembram, vocês que são grandes conhecedores da palavra de Deus, grandes leitores da Bíblia, vocês sabem esse trecho. Ele está dizendo aqui, ó, e Jesus apareceu a 2 discípulos a caminho de Emaús. Depois ele é teletransportado de Emaús de volta para Jerusalém. Ele aparece dentro da casa, fala com os discípulos, e Tomé então toca nele. E daí ele fica ali, e Jesus diz: toque na minha carne, veja. E depois Jesus come com eles. Lucas 24, 36 e 39 também está falando desta parte. Diz assim: enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhes disse: paz seja com vocês. Eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Veja como era fácil essa doutrina de que Jesus era só um espírito de entrar na mente daquelas pessoas. Os apóstolos ficaram tão apavorados com a ver Jesus depois da sua morte, que eles achavam que era um espírito. E o texto continua dizendo assim: ele lhes disse: por que vocês estão perturbados e por que se levantam dúvidas em seus corações? Vejam as minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Toquem-me e vejam, um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. O testemunho de Jesus na história é induvidável. Não é só questão de fé, é questão de história. Hoje em dia já não existe mais nenhum arqueólogo sério, um cientista sério, que possa dizer que Jesus não existiu. Você pode não acreditar na ressurreição dele, você pode não acreditar nos testemunhos dessas pessoas, mas você não pode dizer que Jesus não existiu. E mesmo assim, no testemunho de João, João está dizendo aqui: eu vi, eu ouvi, eu apalpei. João dormiu no peito de Jesus, ele estava próximo de Jesus, ele estava reclinado na ceia, no peito de Jesus. João era o discípulo amado, ele contemplou, era próximo de Jesus. E esses homens, mesmo na iminência das suas mortes, e João foi o único que não foi assassinado, que morreu de velho na ilha de Pátmos, todos os outros foram assassinados, esses homens não tiveram coragem de negar Jesus. Nós temos esse testemunho, nós sentimos esse mesmo poder, nós temos comunhão com aquele que é desde o princípio, o Deus unigênito. O Filho do Deus Altíssimo se fez carne e habitou entre nós, e hoje nós temos o testemunho, não somente da palavra, mas do próprio Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. O texto continua dizendo assim em 1 João, você acompanha aí na sua Bíblia, permaneça com a Bíblia aberta e leia trecho a trecho, para ver se eu não estou enganando vocês, mentindo vocês. Diz assim: isto proclamamos a respeito da palavra da vida. Eu vou ler o versículo inteiro para que você entenda. Diz assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. Glória a Deus. Olha só que interessante. Qual que era a proclamação de João e os apóstolos? Os discípulos de Jesus, que desde o começo
que foram vários, não somente os 12 apóstolos, que ouviram, que viram, que contemplaram, que apalparam, que tocaram Jesus. Assim como aquela mulher do fluxo de sangue que tocou Jesus e dele saiu poder, muitas outras pessoas tocaram em Jesus, viram que ela era carne, viram que ele de fato não era simplesmente o Espírito, como o gnosticismo dizia, mas a proclamação é a respeito de alguém muito maior do que simplesmente uma carne, um corpo, uma pessoa, mas aquele que era desde o princípio, a respeito da palavra da vida. E o paralelo aqui está lá em João, no capítulo 1, versículo 3, diz assim: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que existe teria sido feito. E também no versículo 4 que diz assim: nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. Isto proclamamos a respeito da palavra da vida. Jesus é a palavra a qual todas as coisas foram feitas, e Ele é aquele que dá vida a todas as coisas. Tudo o que existe só existe por intermédio de Jesus, só existe por intermédio, por conta de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Colossenses no capítulo 1, versículo 16 diz assim, Colossenses capítulo 1, versículo 16: pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Até aqui você poderia estar pensando: sim, pastor, eu entendi, você está repetindo, Jesus já existia antes da criação da matéria e Ele que criou todas as coisas. Não é só isso, não é só isso. Jesus não é o criador só da carne, não é só criador da matéria. Todas as coisas visíveis e invisíveis que já existiam na eternidade, antes da criação do tempo, da cronologia, antes de existir a matéria, antes de existir carne, antes de existir mundo, antes de existir universo, Jesus é desde o início. Ele é o princípio de todas as coisas, tanto as visíveis quanto as invisíveis. Apocalipse 22, capítulo 13, essa vocês sabem com certeza, vocês podem acompanhar no projetor, mas vocês são grandes conhecedores da palavra de Deus, esse texto vocês conhecem, a memória bíblica de vocês já vai ser chamada nesse momento. Apocalipse 22, 13 diz assim: eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Aleluia. Jesus Cristo, nele tem início todas as coisas, tanto materiais quanto espirituais, e nele também tudo é consumado. Você vai ler em Hebreus 12, no capítulo 2, que Ele é o autor e consumador da nossa fé. A nossa fé começa nele e é consumada nele. É a respeito deste que João está falando na sua primeira epístola, é a respeito deste homem que é Deus encarnado, 100% Deus e 100% homem. Tem muita gente que acredita assim: não, Jesus ele era 50% homem e 50% Deus. Não, Jesus era Deus, mas ele deixou de ser Deus e se fez homem. Daí enquanto ele estava nessa terra, ele só era homem. Não, Jesus 100% Deus, 100% homem, a qual o apóstolo amado diz assim: eu ouvi, eu vi, eu contemplei, as minhas mãos apalparam. É deste que eu estou falando para vocês. Como pode nós, depois de 2000 anos, ouvir estas mesmas palavras e continuar vivendo da mesma maneira? Como podemos nós ouvir este mesmo testemunho? Como pode um livro depois de 2000 anos ser guardado na história e ele não ter um impacto tão grande na nossa vida? Jesus é vivo. Antes dele vir em carne ele já existia. Todas as coisas existem por intermédio dele. Nós só estamos aqui por causa da graça, da misericórdia, do seu sacrifício. Como pode isso não ser suficiente para transformar as nossas vidas? Como pode isso não ser suficiente, não te constrangir suficientemente para que você haja de maneira diferente no dia a dia? É isso que João está dizendo aqui, é isso que nós proclamamos a vocês. E assim como no Evangelho de João, o segundo versículo repete o primeiro, e também, olha só a semelhança, né? Eles têm a mesma linguagem. Eles falam da mesma coisa. Os dois primeiros versículos são iguais nos dois livros, estão tratando da mesma maneira e da mesma linguagem. Em 1 João, o segundo versículo, ele repete também as coisas do primeiro versículo, mas agora ele vem explicando. Você lembra que eu falei que o argumento de João nesta epístola é aspiral?
Ele vai crescendo, ele vai voltando para o argumento e acrescentando mais, ele vai voltando para o argumento, ele fala e depois ele vai lá na memória, revisita esse argumento e começa a explicar mais. Então não tem mais desculpa, irmãos. Nós temos uma Bíblia a qual nós conhecemos, nós temos pastores que deixaram ensinos em 2000 anos, nós estávamos lendo de Irineu, de antes de Clemente, que falaram, nós temos a certeza que foi João que escreveu, nós temos a certeza que ele viu, que ele ouviu, que ele apalpou, que ele contemplou, então não tem como surgir mais dúvida nas nossas vidas. Ele é vivo, ele é vivo. Olha só que interessante, no versículo 2, siga aí comigo, 1 João, versículo 2, capítulo 1, versículo 2. Você pode acompanhar no projetor todos os outros versículos que foram fazendo o link para que a gente explique melhor e entenda melhor essa palavra. Santo Deus, Pai Todo-Poderoso. Diz assim, versículo 2: a vida se manifestou. No versículo 1 ele termina dizendo assim: a palavra da vida, a palavra criadora de todas as coisas. E agora ele diz assim, que esta vida se manifestou. Ele é a palavra, o verbo, né? O verbo é a palavra, mas é a palavra que criou todas as coisas, é a palavra da vida, é a palavra que traz à existência todas as coisas. E agora ele diz, estava lá antes da criação do mundo, mas ela se manifestou. Esta palavra se tornou carne. Este Deus, Criador de todas as coisas, se tornou carne. O paralelo está lá em João, no capítulo 1, versículo 14, diz assim: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio da graça e de verdade. João está falando, eu vi isso, eu contemplei isso, que eu estou falando para vocês não é invenção, é algo que vocês podem contemplar, é algo que vocês podem sentir, é algo que vocês podem ver, porque esta vida foi manifesta a nós. Jesus subiu ao céu, sim, mas Ele está vivo. Essa vida é manifestada a nós através das palavras, assim como João escreveu para as pessoas daquela época, igrejas daquela época, que não viram Jesus, mas que testemunhavam e compartilhavam desta mesma verdade, assim como nós hoje aqui estamos compartilhando. João 14, versículo 6. Não tem como vocês não saber que versículo eu estou falando, né? O próprio Jesus falando assim: respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Aleluia. Jesus, Ele mesmo falou dele mesmo. Aí Jesus, quem tu és? Quem é você? Quem é o Senhor? Quem és tu, Rabi? Você é um dos profetas? Não, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai chegar ao Pai se não for por mim. A vida, a palavra da vida se manifestou a nós, e Jesus está falando, eu sou a palavra da vida, eu sou a vida. E muitas pessoas não entendem. Até eu estava conversando com o irmão Pedro hoje, antes deste culto, eu estava conversando com ele: irmão, o que é vida eterna? Eu achei que sabia o que era vida eterna. Eu achei que sabia o que era vida eterna. Não, já estudei, né? Vida eterna é viver para sempre, né? Não, vida eterna não é isso. Vida eterna não é simplesmente viver para sempre, porque a pessoa que vai para o inferno também vai viver para sempre. Mas isso não é vida eterna. Vida eterna é compartilhar da vida de Deus através da pessoa de Jesus Cristo. Quando João está falando assim, a vida se manifestou a nós, a palavra da vida se manifestou a nós, ele está dizendo assim, esta palavra que se manifestou a nós, ele compartilhou essa vida conosco. Vida eterna é quando Deus, através da pessoa de Jesus Cristo, compartilha da sua vida a nós. Entenderam? Quem entendeu diz amém. Então depois do culto vocês me explicam, porque eu não consigo entender. Eu não consigo entender. Deus não tem pai, não tem mãe, sempre existiu, não tem começo, não tem fim, Ele é Espírito. Eu não entendo nem o que é a eternidade, porque eu só conheço a matéria. Ele está na eternidade, Ele criou o tempo, passado, presente e futuro, Ele conhece o tempo inteiro, Ele está em todos os lugares, Ele sabe de todas as coisas, Ele detém todo o poder, e esta vida Ele transfere a nós através da pessoa de Jesus Cristo. Por favor, irmãos, vocês têm muito que me ensinar, depois vocês me falam o que é isso, porque eu não consigo compreender. Está muito mais alto do que o meu cérebro, que o meu raciocínio, muito mais alto que a ciência, não consigo compreender. Vida eterna, eternidade, não é simplesmente viver para sempre, é a vida de Deus, a qual nós não conseguimos entender, como que Ele sempre existiu, o que é a eternidade, como que é lá fora.
E agora, através da pessoa de Jesus Cristo, que se manifestou a nós, através dessa palavra, nós podemos compartilhar dessa vida. Não é casa, é carro que você precisa. Não, você precisa de libertação. Não, você não vence os teus pecados. Não, é difícil esse mundo, você está passando dificuldade. Como assim, irmãos? Se Deus se fez carne, se manifestou a nós e compartilhou da sua vida, da eternidade, do seu poder, da manifestação da sua glória com nós pecadores, pó da terra, a manifestação de Deus está nos nossos corações, está na nossa vida. Isso não é o suficiente para que você decida e mude de vida. Isso não é o suficiente para que você tome vergonha na cara e haja de maneira diferente a cada dia. Haja de maneira diferente. Sabe por quê? Que esses homens, eles estavam perante a morte, como a gente leu de antes, perante o Sinédrio, eles falaram: nós não podemos deixar de testemunhar daquilo que vimos e daquilo que ouvimos. Julguem vocês mesmos. Mais vale obedecer ao homem, obedecer a Deus. E eu não estou falando só da autoridade. Mais vale eu obedecer os desejos da minha carne, obedecer a Deus. Mais vale que a minha vontade, os meus desejos sejam feitos, ou a vontade de Deus na minha vida. O que é mais importante? O que é mais importante? A leitura, a oração, o jejum, a comunhão da igreja, a proclamação do Evangelho. A minha vida inteira está voltada para o Senhor? Ou é mais importante que eu fortaleça a minha carne, que eu tenha bens materiais nesse mundo, que eu tenha tempo para as minhas coisas, para os meus sonhos, para as minhas vontades, e ainda reclamo se não dá certo? A palavra da vida se manifestou a nós. Aquele que era, que é e que há de vir, se manifestou a nós. João, no capítulo 5, versículo 25 e 26, diz assim: eu lhes afirmo que está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvirem viverão. Pois da mesma forma como o Pai tem vida em si mesmo. Por isso que eu digo, vocês não tem como entender. Nós dependemos de Deus para sobreviver, e das coisas que Ele nos deixou. Nós precisamos se alimentar, tomar água. Não, Deus, Ele tem vida em si mesmo. E olha só, pois da mesma forma como o Pai tem vida em si mesmo, Ele concedeu ao Filho ter a vida em si mesmo. E o que Ele disse um pouquinho antes? Que aqueles que ouvirem a voz do Filho ressuscitarão e viverão. É a vida de Deus que está em Jesus Cristo nosso Senhor, que aqueles que ouvirem a voz de Deus, esses viverão para sempre. João capítulo 6, versículo 57 diz assim, no próximo capítulo, João 6, versículo 57 diz assim: da mesma forma como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. O que é vida eterna, irmão? Olha só que simples, o que é vida eterna? O que é a manifestação da vida eterna, da palavra de vida? Este nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que criou as coisas visíveis e invisíveis, a manifestação perfeita e gloriosa do Deus Pai, do Deus invisível, que nós podemos contemplar através das Escrituras e viver com Ele nos dias de hoje. Isso não é suficiente para que você tenha uma mudança de vida, irmão. Se isso não é suficiente, nada mais será. Nada mais será. Se isso não te constrange o suficiente para você orar nas madrugadas, para você passar dias em oração, em jejum, em proclamação e leitura do Evangelho, estudo da palavra, em comunhão com Deus, nada será suficiente. A graça de Deus nos basta. Ainda no versículo 2 de 1 João capítulo 1, acompanhe comigo, ele vai dizer assim, na segunda frase: nós a vimos e dela testemunhamos. Olha só que interessante, o Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, ele tinha como intuito testemunhar que Jesus, aquele homem, o Nazareno, ele era o Cristo, o ungido de Deus, ele era Deus, o Messias, o Deus encarnado. Já na sua primeira epístola, ele tem a ideia, a intenção de validar esse testemunho. No Evangelho ele fala a respeito de Jesus, o que Jesus fez, os milagres de Jesus. Agora ele está dizendo aqui: nós vimos, nós ouvimos, nós apalpamos, nós contemplamos, e é esse que nós damos testemunho. É a respeito dele que nós damos testemunho. É a respeito desta pessoa, deste Deus, desse Senhor que nós testemunhamos.
João capítulo 15, versículo 26 e 27, diz assim, Jesus falando, João 15, 26 e 27, quando vier o conselheiro, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade, que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. E Jesus acrescenta dizendo assim, e vocês também testemunharão, pois estão comigo desde o princípio. Desde o começo do ministério de Jesus, os apóstolos e discípulos estavam com ele. Ele diz assim, eu vou para o meu Pai, eu vou preparar moradas. Ele já começa no capítulo 14. E ele diz, mas eu não vou deixar vocês órfãos, vocês não vão ficar sozinhos. Eu vou enviar outro paráclitos, outro conselheiro, a palavra grega, outro consolador, alguém que vai andar com vocês. Por enquanto eu estou andando com vocês, por enquanto eu estou aqui fortalecendo vocês, mas eu vou ir e vocês vão se entristecer, mas eu vou mandar um conselheiro, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas vocês que creem que são salvos, vocês vão ter comunhão, vão ter o Espírito Santo. E o que o Espírito Santo vem para revelar? O que o Espírito Santo vem para nos lembrar? O que o Espírito Santo vem para nos testemunhar a respeito de Cristo Jesus, nosso Senhor? E ele diz então para os apóstolos e discípulos, mas vocês testemunharão. Vocês também testemunharão, porque vocês estão comigo desde o começo. É isso que Jesus diz para eles. E é isso que você vê eles fazendo já em Atos que a gente leu de antes. Eles proclamando a Jesus Cristo pelas cidades. Não podemos deixar de falar do que vimos e do que ouvimos. O texto continua, acompanhe comigo aí na sua Bíblia. A próxima frase do capítulo 2 diz assim: e proclamamos a vocês a vida eterna. Lembra que ele começa dizendo que era a palavra da vida, agora ele diz, não, mas não é só a palavra da vida, não é só a palavra que criadora de todas as coisas, é a palavra que também passa a vocês a vida eterna. É a palavra da vida eterna. Vocês se lembram no capítulo 6 de João? Jesus ele está ali, há uma grande manifestação de milagres, expulsando demônios, curando pessoas, e a multidão vem ter com ele no deserto, e começa a entardecer, e Jesus diz que os apóstolos chegam e dizem assim, Senhor, despede as multidões, porque está ficando tarde. Não, alimente vocês. Tá, mas não temos como dar comida. Daí André traz ali um menino que tem 2 pães e 5 peixes, ou melhor, 5 pães e 2 peixes, e ele começa então a multiplicar, ele dá graça, e há uma grande multiplicação de pães e de peixes, que todas aquelas pessoas, 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, você pode contar aí que poderia ter aproximadamente 15, 20 mil pessoas ali com Jesus, porque só eram contados os homens naquela época. E Jesus então, depois deles comerem, sobra ainda uma grande quantidade de comida, ele começa a proclamar a palavra de vida, ele começa a proclamar a palavra de vida eterna, e ele começa a falar a respeito da ceia. Ele diz, quem não comer a minha carne, quem não beber do meu sangue, não tem parte comigo. E aquelas pessoas começam a se escandalizar, assim como nós também hoje, quando falamos de Jesus, muitas pessoas se escandalizam. Não, Jesus, não, você está sendo muito extremista. Não precisa ser tão assim, não. A carne, né? Nós temos hormônios, né? Nós temos a nossa mente, né? Deus entende. Não, Jesus falou assim, quem não participar da minha carne, do meu sangue, não tem parte comigo. Essas pessoas se escandalizam, os discípulos se escandalizam e dizem assim, que palavras duras são essas, quem pode suportar? Então Jesus, sabendo o que eles falam, diz assim, vocês se escandalizam com isso? Então imagine se vocês verem os anjos subindo e descendo em cima do Filho do Homem. E daí a palavra diz que muitos discípulos de Jesus abandonaram ele naquele dia. Jesus ele se entristece quando as pessoas saíram? Jesus ele fica nervoso quando as pessoas saíram? Jesus corre atrás dessas pessoas, como muita gente acha que Jesus, a palavra da vida, o Deus encarnado, a vida eterna que se manifestou, o Deus soberano e todo-poderoso, tem muita gente que acha que Deus está correndo atrás de você, né? Batendo na portinha do teu coração para você aceitar Ele. Não existe isso na palavra de Deus. Você que tem que implorar a Deus. Ele olha para os 12 apóstolos lá em João capítulo 6 e fala bem assim, e vocês não querem ir também? Por acaso vocês não querem ir embora também? Vocês não querem dar no pé também? Vocês comeram, encheram a barriga, os milagres, estava tudo certo. Quando começa a pregação, aí fica ruim. Daí não consegue suportar a palavra. Duras são essas palavras.
E Pedro então olha para Jesus e fala: mas Pai, para onde iremos se só Tu tens as palavras de vida eterna? É disso que João está falando aqui. Nós proclamamos a vocês a vida eterna. O que nós estamos falando não é só matéria, não é só estudo, não é só ciência, não é só alguém que fez parte da história do mundo. Nós estamos falando daquele que era desde o princípio, meus irmãos. Nós não podemos agir de qualquer maneira. Nós não podemos estar ouvindo essa palavra de qualquer maneira. Você não pode vir cultuar de qualquer maneira. Nós estamos falando de alguém que é eterno, do Deus vivo. Para onde iremos se só Ele tem as palavras de vida eterna? Para onde que nós vamos ir, irmãos? Nós vamos ficar pulando de ministério em ministério, assim como eu passei muitos anos? Nós vamos ficar choramingando as migalhas desse mundo, quando nós podemos ter comunhão com a vida eterna? Quando nós temos o conhecimento da verdade, quando nós temos essa vida que se manifestou a nós e nós dizemos que cremos, mas como que nós cremos se nós não temos a mesma transformação que esses homens e mulheres do passado tiveram? Como que nós podemos dizer que nós cremos? Não, eu creio em Jesus, mas eu tenho minhas dificuldades. Sim, mas nunca muda, nunca vence, nunca consegue, nunca prospera espiritualmente, mas quer os bens materiais, quer as coisas, daí se esforça, daí se humilha, daí trabalha. Mas quando é para o Senhor, diz: não, eu sou o Senhor. Mais vale eu manifestar a minha carne do que o Espírito Santo de Deus. Mais vale eu manifestar e fazer os desejos da minha carne, os meus sonhos, a minha vontade, o que eu quero, do que proclamar às pessoas estas mesmas palavras. Proclamar a vida eterna e viver essa vida eterna. João capítulo 21, versículo 24 diz assim: veja a semelhança, veja quantos versículos eu já citei do Evangelho de João, para que vocês entendam que João aqui está falando das mesmas coisas, só que agora ele está validando esse testemunho. João capítulo 21, versículo 24 diz assim: este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as registrou, sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Ele está falando dele mesmo. Ele fala bem assim, que Jesus, ele falou a respeito do discípulo amado. Ele não diz assim: quer ver? Eu sou o discípulo amado. A única vez que no livro de João ele diz que ele é o discípulo amado, ele fala de maneira modesta ainda. Ele diz bem assim: e o discípulo amado que eu estou contando para vocês é esse que escreve essa carta a vocês, e o testemunho dele é verdadeiro. Ou seja, ele fala dele mesmo na terceira pessoa. E você, quando vai falar de Jesus, você fala mais de você mesmo do que dele. Não porque eu vou na igreja, porque eu faço parte do louvor. Não, mas o que não, mas ou fica quieto. Fica quieto. Se é para você falar das coisas que você faz para Deus, fica quieto. Esses homens aqui, eles manifestavam a vida eterna. Eles manifestavam o verbo da vida. Eles manifestavam a Cristo. Se a tua vida não manifesta a Cristo, fica quieto. Não atrapalha. Não atrapalha, fica quieto, não diz que é crente, não diz que é cristão, não diz que crê em Jesus, porque se isso que eu estou falando para vocês há 52 minutos e 27 segundos não é o suficiente para que você saia daqui com uma vida transformada, nada mais será, e proclamamos a vocês a vida eterna. Eles viram, eles ouviram, eles apalparam, e hoje nós temos o privilégio, a honra, nós pecadores de coração enganoso, de lábios impuros, de ler essa palavra, de entender esse testemunho, de estudar e de sentir esse poder. Ele continua dizendo ali no mesmo versículo 2 de 1 João, primeira epístola de João, ele diz assim: que estava com o Pai e nos foi manifestado. Veja que o paralelo está lá no versículo 2 de João, no capítulo 1, que diz assim: ele estava com Deus no princípio. Jesus, ele estava com o Pai e foi manifesto a nós, ou melhor, o Cristo estava com o Pai, o Deus Filho estava com Deus Pai e foi manifesto a nós na pessoa de Jesus. Veio em carne, manifestou em vida, com um corpo semelhante ao nosso, com dores como nós temos dores, com cérebro como nós temos o cérebro. Ele nasceu, ele cresceu, ele envelheceu, e ele foi morto em favor de nós. E ele nos ensinou a viver de maneira correta.
Ele ensinou os apóstolos ensinaram a igreja e estão ensinando até hoje. E você crê nesse mesmo Deus, nesse mesmo Senhor, você crê que esse mesmo Senhor, que se fez carne, habitou entre nós, Ele cumpriu essa promessa de enviar o outro Consolador. E você crê que você tem o Espírito Santo, você crê que o Espírito Santo se manifesta a você, mas você não consegue viver como Ele viveu. Você não consegue andar como os apóstolos andou. Eu não consigo ter a vida que eles tinham, a comunhão que eles tinham, mas eu digo, eu creio, e eu estou pregando a vocês, mas a minha vida não mostra isso. Tem alguma coisa errada. Não pode ser que alguém que ouviu as palavras da verdade e o Espírito Santo manifestou-se em seu coração e sua mente, não consiga ter uma vida diferente. Eu não estou falando de alguém que tem altos e baixos na sua caminhada, igual o exemplo uma vez que o pastor Jack deu. O normal é quando você compra um carro, os pneus dele de tantos 1000 quilômetros, eles tendem a furar, mas de metro em metro não. Se você compra um carro que de metro em metro fura o pneu, você diz, não, tem alguma coisa errada. Não, isso não foi feito para andar desta maneira. Isto não foi feito para furar de 100 em 100 metros. Isso não foi feito para furar de 1 quilômetro a 1 quilômetro. O cristão, ele é pecador. O que ouve estas palavras de vida eterna, nós somos pecadores. Mas aquele que a vida eterna é manifestada, ele tem as características do reino, ele tem uma vida que manifesta o reino, que proclama o reino de Deus, que exalta o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta vida que estava com o Pai foi manifesta, primeiramente a eles, e hoje está sendo manifesto a cada um de nós. Versículo 3, siga comigo, leia a Bíblia, olhe aí, anote, faça anotações, não vá para casa sem entender essa palavra. Não vá para a sua casa, não podemos terminar esse culto sem ser impactados pela pregação do Evangelho, pelas palavras de vida eterna. Versículo 3 diz assim, capítulo 1, 1 João: nós lhes proclamamos o que vimos e que ouvimos. Veja como ele vem repetindo, e ele vem dando esse argumento que vai voltando e acrescentando cada vez mais. Nós lhes proclamamos, veja aqui, olha só, e termina o versículo 2 dizendo assim, que estava com o Pai e foi manifesto. E um pouco antes ele diz assim, proclamamos a vocês a vida eterna. E agora ele começa dizendo, nós lhes proclamamos o que vimos e o que ouvimos. Ele continua nesta mesma ênfase, nós vimos e ouvimos, nós apalpamos, nós estávamos com Ele, e eles passaram isto para a segunda geração de cristãos, e esse testemunho foi passado para a próxima geração de cristãos, e 2000 anos depois nós estamos aqui, ainda ouvindo estes mesmos testemunhos, e nós estudamos a história da igreja, onde estávamos conversando aqui, enquanto nós não crermos nessa palavra, e essa palavra não se manifestar dentro de nós de verdade, não só conhecimento, não só mera teologia, não só informação nas nossas mentes, porque tem gente que sabe ditar versículo à vontade, mas não vive essas coisas. Enquanto essa vida não ser presente nos nossos corações, nós vamos ficar falando do que João viu, do que João viveu, do que Pedro viu, do que Paulo viu, do que os pais da igreja viram, do que a reforma protestante passou, do que os nossos irmãos e irmãs do passado e muitos até hoje estão experimentando, mas nós de fato nunca experimentamos. Enquanto nós não vivermos esta vida que foi manifesta a nós, nós vamos ser meros contadores de histórias, meros papagaios repetindo as palavras bíblicas, que nunca se tornaram presentes no nosso coração e na nossa mente. Atos capítulo 1, versículo 8 diz assim, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Vocês conhecem essa parte? Jesus morreu, ressuscitou, apareceu aos discípulos, ficou com eles, deu instrução a eles, disse, fiquem na cidade de Jerusalém, até que do alto seja dado poder, até que do alto desça o Espírito Santo, até que vocês sejam revestidos do poder de Deus, e então dali adiante, a vida de vocês será diferente. Dali adiante vocês serão revestidos de poder, e daí vocês vão testemunhar o que vocês viram e ouviram. E a grande verdade é essa, meus irmãos. Sabe por que nós olhamos para a Bíblia e não conseguimos enxergar estas palavras em nós muitas vezes? Sabe por que nós admiramos homens e mulheres de Deus do passado e muitos irmãos e irmãs na fé nossos hoje, que resplandecem a glória de Deus e o poder de Deus? Sabe por quê? Porque nós ainda não sentimos o que é realmente o poder de Deus.
Nós ainda não tivemos um encontro real com o Espírito Santo de Deus. Não, nós tivemos experiências espirituais muitas vezes. Sim, eu vejo, eu faço, eu grito, eu pulo, eu sapateio. Não, mas é diferente andar em comunhão com Deus. Eu sou revestido do Espírito Santo, revestido de poder, revestido da palavra de vida, revestido no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo fala aos Gálatas assim: aqueles que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. E eu pergunto, se você olhar no espelho, você consegue ver Jesus na sua vida? Se você olhar no espelho, você ser sincero, chegar na sua casa, olhar no espelho e começar a refletir na tua vida, você diz: não, de fato, eu sou pecador, falho, imerecedor da graça de Deus, eu deveria estar no inferno, mas eu sei que Cristo me salvou, porque a mudança na minha vida, eu não posso negar aquilo que tenho visto e aquilo que tenho ouvido. Por mais que eu tente negar a Jesus com os meus atos, eu não consigo voltar atrás. Ou você vai chegar e vai olhar no espelho e dizer assim: a verdade é que eu estou tão longe de Deus, que nem eu acredito que eu sou salvo, quanto mais as pessoas que estão ao meu redor. Como que seria se você olhasse, tivesse uma conversa sincera contigo mesmo e com Deus? Eles foram revestidos de poder, então começaram a testemunhar até os confins da terra. O texto continua ali, continue comigo no versículo 3, nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos. Ele continua dizendo: porque vocês também, para que vocês também tenham comunhão conosco. Qual que é o propósito do testemunho de João? Contar experiência espiritual, contar testemunho do passado, porque nós somos ótimos para contar a história do que vivemos no passado. Nós somos ótimos para contar a história dos irmãos na fé. Nós somos ótimos para contar a história da igreja. Nós somos ótimos para contar a história. Mas ele está dizendo aqui: não é só história, não é só para vocês ter conhecimento, não é só para vocês ser um intelectual andando por essa terra. Não é simplesmente para você fazer uma faculdade de teologia e agora começar a babucear a Bíblia, começar a proclamar a palavra que você acha que crê. Não, não é simplesmente isso. Ele diz assim: é para que vocês tenham comunhão conosco, viver a mesma vida que eles tiveram. Comunhão significa koinonia. Koinonia é a palavra grega. O significado é fraternidade, associação, comunidade, participação conjunta, relação, ou seja, relacionamento, parte que alguém tem em algo, participação, relação, intimidade, oferta dada por todos, coleta, contribuição, que demonstra compromisso e prova comunhão. Sim, até dinheiro, até oferta, prova comunhão. Então João disse que testemunhou, e hoje nós estamos lendo esse testemunho, aprendendo esse testemunho, e ele diz assim: para que vocês tenham comunhão conosco. Vamos ver então se nós temos comunhão com eles. Quem crê aqui nessas palavras, diga amém, por favor. Ninguém crê? Quem crê nessas palavras de João, diga amém. Ficaram com medinho, né? Agora nem vocês sabem o que vocês acreditam. Não, mas vamos ensinar as pessoas lá fora. Vamos mostrar como é que é essa igreja. Não, lá que está errado, lá que está errado, lá que está errado, ali que está errado, lá que está errado. Não, ali a heresia, erro. Nós não, né? Não tem coragem de dizer amém no culto. Koinonia, comunhão. Vamos ver se nós temos comunhão com os apóstolos, com o mesmo ensino deles. Olha lá, Atos capítulo 2, versículo 42 diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Vamos ver se nós temos essas mesmas características? Então nós vivemos em fraternidade, nós vivemos de forma que somos associados uns aos outros, nós vivemos em comunidade, nós vivemos em participação conjuntas uns da vida do outro, nós temos um relacionamento íntimo uns com os outros. Está falando de pessoas que se conhecem, que sabem dos seus defeitos, que sabem dos seus pecados, que se auxiliam, que se ajudam, que se conhecem, que caminham juntos.
que estão ligados espiritualmente aos apóstolos, que fazem parte dessa família da fé, alguém que está completamente comprometido até com as ofertas, com a coleta, com a contribuição, que tem compromisso com o ministério. E aí, se hoje o apóstolo Paulo enviasse, eu gosto desse exemplo, muito bom. Se hoje o apóstolo Paulo escrevesse uma carta, ele estivesse vivo, carta às igrejas de Cristo que se reúnem em Francisco Beltrão, ou João, melhor, João escrevesse, que ele escreveu o Apocalipse: felizes são aqueles que leem e que ouvem estas palavras. Por quê? Porque era o pastor que lia para a igreja, não era cada um com a sua Bíblia na mão e todo mundo podia ler. Era a carta, chegava, o pastor de cada congregação lia para a sua igreja. Então feliz aquele que lê e aqueles que ouvem. Então, se João escrevesse uma carta hoje, carta às igrejas de Francisco Beltrão, qual é o pastor que você confia, que você é fiel, que você tem comunhão, que você de fato é íntimo, que você faz parte? Eu estou falando em espírito e verdade, que leria esta carta para vocês. Você saberia me dizer? Aí você já começa a ver se você é cristão ou não. Aí você já começa a compreender se esse compromisso faz parte da sua vida, se você tem essa comunhão, essa koinonia, essa intimidade com aqueles que perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, que é koinonia, a palavra usada aqui em Atos 2:42 também, ao partir do pão e as orações. Não é simplesmente visitar um lugar, não é simplesmente amizade, não é alguém que é simpatizante com a palavra de Deus. Não, eu gosto da Bíblia, não, eu gosto, mas a vida não mostra esse sentimento. Não, sim, eu amo a Deus, mas a vida não mostra esse sentimento. Essa comunhão não foi manifesta a esse tipo de pessoa. Não tem mudança, não tem conversão. Comunhão vai além do que simplesmente nós se reunir para comer, porque tem gente que acha, vamos ter um momento de comunhão aqui depois do culto, nós já preparamos ali alguns salgadinhos, alguns refrigerantes, e esse é o momento que a igreja está em comunhão. Não, isso não é comunhão. Isso não é comunhão. O ateu também come lanche. O macumbeiro também come lanche com os amigos. Não, isso não é comunhão. Comunhão é você estar ligado, comprometido com um projeto eterno, junto com os apóstolos, ligados em Jesus Cristo, proclamando, vivendo essa vida eterna. O oposto disso é alguém que é indiferente. Alguém que é indiferente. Eu tenho falado aqui com os irmãos, como é que nós podemos dizer que servimos um Deus perfeito e queremos fazer as coisas de qualquer jeito para esse Deus? Ou seja, é alguém que é indiferente. É indiferente na sua maneira de agir. É indiferente na sua maneira de pensar. Mas eu não tinha parado para pensar. Não, mas eu não tinha pensado. Mas eu não tinha analisado. É indiferente. Mas é verdade, né? Mas é assim. A pessoa não... Comunhão. Eu dou esse testemunho, João está falando. Eu estou falando para vocês do que eu vi, do que eu ouvi, para que vocês tenham comunhão. Não, e não vem me dizer que você entendeu o que é comunhão. Porque eu só vou acreditar que nós entendemos o que é comunhão quando nós vivermos em comunhão. E olha só, ele continua dizendo aqui, ou melhor, vamos lá para João 17:11, a oração sacerdotal de Jesus Cristo. João capítulo 17, versículo 11. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo. Eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Jesus orou em favor dos apóstolos, dos discípulos. Ele disse: Pai, eu não vou mais ficar com eles, eu vou para ti, eu vou viver contigo, mas protege-os, esteja com eles, para que eles sejam o quê? Um. Mas um como? Um grupinho de ajuntamento de pessoas, um clube social, de pessoas que se preocupam mais com as coisas que estão lá fora e provavelmente já estão pensando no dia de amanhã e o que vão fazer depois do culto. Não, para que eles sejam um, Pai, assim como eu e tu somos um. É para ser um, como a Trindade é um. E se eu pedir para vocês que vocês compreenderam, e se vocês disserem que sim, gente, não, eu vou embora daí. Eu passo o púlpito para qualquer um. Isso não é simplesmente conhecimento da palavra, é vida, é vivência, é comunhão. Ou nós vamos estar que nem os apóstolos,
A carne é fraca. O nosso cansaço físico, que Deus que é esse que eu creio que o meu cansaço físico é mais importante, que a minha carne é mais importante. E olha só, ele continua dizendo, acompanhe comigo, não perca essa palavra, meus irmãos, para que vocês também tenham comunhão conosco, nossa comunhão é com o Pai. Romanos capítulo 5, versículo 1 e 2 diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Entenderam? Sabe por que o apóstolo João está dizendo assim, eu proclamo a vocês, para que vocês tenham comunhão com nós, porque a nossa comunhão é com o Pai. E sabe por que a nossa comunhão é com o Pai? Ele continua dizendo, e com seu Filho Jesus Cristo, no final do versículo 3. Nós só temos comunhão com Deus por causa de Jesus Cristo, que se fez carne, a palavra da vida, a vida eterna, que se manifestou a nós, que os apóstolos viram, ouviram, apalparam, contemplaram, viveram, e que nós temos esse conhecimento, que se manifestou também a nós. E Ele morreu na cruz do Calvário, derramando o seu sangue em favor de nós, e por causa dele nós somos justificados. E antes nós éramos inimigos de Deus, agora temos paz com Deus, por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus ou não? Deve ser, com a vontade que vocês glorificam a Deus, deve ser mesmo. Será que realmente você entendeu que aqueles que são justificados, olha só, é um termo jurídico, eu sou pecador, então se eu ir perante o tribunal de Deus, eu sou merecedor do inferno, mas daí Jesus morre em meu favor, para levar sobre si os meus pecados, estou salvo? Não, porque agora eu estou neutro perante Deus. Jesus morre e leva sobre si o nosso pecado. Essa é a doutrina da imputação, o nosso pecado é imputado a Ele. Ah, mas eu já ouvi isso. Não, você não entendeu. E então quando Jesus ressuscita, é Deus falando assim, ó, eu aceito o teu sacrifício em favor destes. Então agora o sacrifício de Jesus, o castigo que era para estar sobre a minha vida, foi derramado sobre Jesus Cristo. E se eu estou em Jesus Cristo, então a justiça de Cristo é imputada a mim. Quando Deus me olha, Ele vê o justo perante Ele, por causa de mim, das minhas ações, por causa da minha atitude, das minhas obras, do meu esforço, não, por causa do sacrifício de Cristo. Então, vou ler de novo, Romanos capítulo 5, versículo 1 e 2, tendo sido, pois, justificados pela fé, entenderam que é justificados, por causa do sacrifício de Cristo e a ressurreição, temos paz com Deus. Eu tenho paz com Deus, eu era inimigo de Deus, e agora por causa da manifestação da vida eterna, que foi proclamada a mim um dia, há 10 anos atrás, ou melhor, quando eu tinha 11 anos, há mais de 20 anos atrás, porque lá que começou essa manifestação na minha vida, lá que começou esse mover espiritual dentro de mim, eu tenho paz com Deus, eu posso me dirigir em oração a Deus. Mas daí eu começo a pensar assim, eu tenho livre acesso ao trono de Deus por meio de Jesus Cristo, mas agora eu começo a achar no meu dia a dia que eu não tenho só livre acesso, que eu tenho poder sobre esse acesso. Então eu penso assim, não, às 11 horas eu vou orar, porque o acesso está submetido à minha vontade. Não é eu que tenho que dobrar meu joelho e ficar horas para tentar ter esse acesso através de Jesus Cristo. Não, eu acho que esse acesso é submetido à minha vontade. Então eu acho que se eu fechar os olhos aqui, Deus é obrigado a me responder. Eu passo um dia longe da comunhão de Deus, mas eu acho que na hora do culto eu tenho que sentir o poder de Deus, e se eu não sentir o poder de Deus, a igreja é fria. O louvor que foi ruim. E foi mesmo. Não, eu tenho paz com Deus, e eu começo a achar que eu tenho poder sobre Deus agora. Eu marco um encontro com Ele, não é a hora que Ele quer, não é conforme o mandamento dele. O mandamento é, estejam em oração constantemente em todas as horas, todos os dias, em comunhão com Deus 24 horas por dia. Mas eu começo a achar que eu tenho poder sobre esta comunhão, e que não é mais através de Jesus Cristo, é através das minhas obras. Então eu marco 5 minutos de meio-dia, eu marco 5 minutos depois do trabalho, eu marco 5 minutos depois da janta, eu marco uma oraçãozinha com a minha família, eu começo a marcar o horário conforme a minha vontade, porque agora esta comunhão, esta paz está ao meu poder.
E daí você vem me dizer que você tem comunhão com Deus, que você entendeu o que é comunhão com Deus, que você entendeu o que é a vida eterna, e que você vive desta maneira, e que você é salvo. Os puritanos no século XVII, as pregações deles, eles causavam mais dúvida às pessoas do que certeza. Sabe por quê? Porque se você acredita que você é salvo e não tem uma transformação de vida, você tem que ter dúvida da tua salvação, se você conhece realmente Jesus. João escreveu esta carta, essa epístola, para realmente mostrar para esses cristãos que estavam em dúvida por causa dessas falsas doutrinas e tanta bobagem que a gente já ouviu e é verdade, se eles eram realmente cristãos. E agora, você pode dizer que você é realmente cristão? A nossa comunhão é com o Pai e é com Jesus Cristo, e nós só temos comunhão com o Pai através de Jesus Cristo. E agora eu proclamo a vocês para que nós também tenhamos comunhão. Mas como é que nós vamos ter comunhão uns com os outros se através de Jesus Cristo nós não estamos em comunhão com o Pai? Não tem sentido, não tem o porquê alugar um lugar, não tem porquê fazer palco, projetor, parede, não tem sentido, se é para a gente se reunir nesse lugar e achar que está em comunhão uns com os outros, mas que na verdade não está em comunhão com o Pai. Eu não sinto Deus nas pessoas que estão ao meu redor, eu não sinto Deus no louvor, eu não sinto Deus. Mas será que é você que não sente Deus, ou é você que não está em comunhão com Deus? E você espera que os outros estejam em comunhão para você estar em comunhão? Eu sou pecador, não sou perfeito, eu tenho defeitos, eu tenho falhas, mas eu não posso vir aqui pregar esta palavra a vocês de qualquer maneira, de qualquer jeito. Eu não posso vir aqui de qualquer maneira, de qualquer jeito. Isso é muito sério, é muito sério. Deus se fez carne, santo e justo, e morreu na cruz do Calvário, para você sair daqui já pensando em qualquer outra coisa, para você não trazer uma caneta para fazer anotação. Não, mas com certeza, né? Depois vocês vão me explicar o que é a vida eterna. Então pessoas igual vocês, com certeza não vão se esquecer dessas palavras, vão sair daqui guardando tudo na mente de vocês. Terça-feira no grupo de homens eu vou pedir para os irmãos, e aí o que foi a pregação no domingo? Com certeza os irmãos vão conseguir fazer uma exposição do que eu preguei aqui, com certeza, porque vocês estão em comunhão com o Pai, através de Jesus Cristo, e vocês estão em comunhão comigo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui? Vocês estão conseguindo sentir a manifestação do Evangelho de Cristo, porque vocês estão em comunhão com Deus. Aí sim, é isso mesmo? Será que nós podemos dizer dessa maneira? João 14, versículo 19 ao versículo 21 diz assim: dentro de pouco tempo o mundo já não me verá mais, vocês porém me verão. Mas como assim? O mundo não me verá mais, mas vocês me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Jesus Cristo vive, por isso nós vivemos, mas é a vida eterna, é vida com Ele. Naquele dia compreenderão que eu estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a Ele. Sabe por que você carece de Jesus no seu vocabulário diário? Sabe por que Jesus não ocupa o teu vocabulário, as tuas palavras no dia a dia? Sabe por que quando a gente se reúne, a gente começa a falar de Jesus e já se desvia para qualquer outra coisa rapidamente? Porque vocês não entenderam que aqueles que são obedientes, só são obedientes por causa de Cristo, e Ele vive no Pai, e nós também vivemos, porque Ele vive em nós. Mas e se nós obedecemos os mandamentos dEle, Ele vem, Ele mostra o seu amor, o Pai nos ama e Ele se revela a nós. Jesus se revela a nós diariamente. Não, você não tem mais como viver de qualquer maneira. Não, eu não consigo, é mais forte que eu. É mais forte que eu. Não, os meus desejos são mais fortes que eu. Não. Eu não consigo achar um espaço de tempo. Não, eu sou desorganizado. Eu sou fraco. Essa que é a desculpa. A vida foi manifesta a mim, e eu vivo em comunhão com ela e não consigo vencer a luta contra o pecado. Não, mas é assim mesmo, né? A carne é fraca. Será que é realmente cristão? Versículo 4, e nos encaminhamos para o final, depois de entender esse versículo 4. Diz assim: escrevemos estas coisas. Que coisas, irmãos? Se eu chegasse agora, depois do culto, e terminasse aqui, escrevemos essas coisas, vocês saberiam me dizer quais são essas coisas? Jesus Cristo,
a vida eterna, a palavra de vida, se manifestou aos apóstolos. Eles viram, ouviram, apalparam, eles testemunharam. Por que eles testemunharam? Para que a gente tenha comunhão com eles. Porque eles têm comunhão com o Pai. E por que eles têm comunhão com o Pai? Por causa de Jesus Cristo. Nós só poderemos ter comunhão com eles através de Jesus Cristo, através desse mesmo ensino. Então, ele escreve essas coisas, olha só que propósito que é. Escrevemos essas coisas, acompanhe comigo aí, versículo 4, por favor. Escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Algumas traduções vai trazer assim, a vossa alegria. Isso porque alguns manuscritos trazem vossa alegria e alguns manuscritos trazem vossa alegria. Alguns manuscritos nossa e alguns vós. Mas é completamente compreendível, porque a palavra de Deus, quando é compreendida e vivida, traz uma alegria completa a nós. E também traz uma alegria completa a quem proclamou a nós. Então o apóstolo João está dizendo aqui, para que a minha alegria, a alegria de João seja completa. Como assim, João? Como assim, João? Você está me dizendo que se eu ter comunhão contigo, ter comunhão com Deus, ter comunhão com Jesus, ter comunhão com vocês, eu vou ter uma alegria completa? Como assim, João? Se eu proclamar essa palavra, viver essa palavra, eu vou ter uma alegria completa? Eu vou ser alegre completamente? João, que em Apocalipse, no capítulo 1, versículo 9, diz assim: eu, João, irmão e companheiro de vocês, no sofrimento. Como assim, João? Companheiro no sofrimento, e você diz que é alegre completamente? E no reino, e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Não, João, eu não estou conseguindo entender. Eu não estou conseguindo entender. Como assim, João? Você disse que se eu ter comunhão com você, os apóstolos, eu ter comunhão com o Pai através de Jesus Cristo, eu viver essa comunhão, você disse que eu vou ser teu companheiro no sofrimento? Como é que você pode dizer que tem alegria completa, João? Se você estava preso na ilha de Pátimos para ser morto por aquela ilha, tentou ser assassinado várias vezes, a história diz que ele foi colocado dentro de um caldeirão de óleo quente, e não conseguiram matar ele porque não queimou ele. Outra feita, deram um monte de flechada nele, jogaram ele numa vala todo machucado, destruído, porque achavam que estava morto. Os discípulos foram lá, pegaram ele estava vivo, não conseguiam matar ele de maneira nenhuma, sofreu por causa do testemunho do Evangelho. E daí ele vem dizer para mim: eu estou falando isso para vocês, eu estou testemunhando isso para vocês, para que a alegria de vocês seja completa, ou melhor, para que a minha alegria seja completa. A alegria dele completa não era ele se livrar das dores, não era se livrar da prisão, não era se livrar da perseguição, era ver pessoas que entenderam o Evangelho, viver em comunhão com o ensino que ele estava proclamando. Eu, como pastor, posso dizer a mesma coisa para vocês. Eu vou repetir aqui, eu vou repetir o versículo. Eu vou falar com as minhas palavras. Eu prego estas coisas a vocês para que a minha alegria seja completa. Porque a transformação de vocês é uma alegria para aqueles que pregam. Ele está falando aqui como um pastor, alguém que ama estas igrejas. E ele diz bem assim: eu falo estas coisas a vocês para que a minha alegria seja completa, para que o trabalho não seja um peso, mesmo sofrendo perseguições, mesmo sendo perseguido, mesmo sendo preso. Ele está dizendo: não, nós somos companheiros nesse sofrimento. Vocês não são o motivo do meu sofrimento, vocês são o motivo da minha alegria. Vocês sofrem comigo, vocês andam comigo, e nós nos alegramos no Senhor. Olha só, 3 João capítulo 1 versículo 4 diz assim: não tenho alegria maior do que ouvir que os meus filhos estão andando na verdade. Ele está falando de filhos espirituais, pessoas que ele proclamou o Evangelho, cuidou, discipulou. E ele diz assim: para mim não tem alegria maior do que ver que esses meus filhos, aqueles que eu ensinei, que eu proclamei o Evangelho, estejam caminhando na verdade. E a verdade é Cristo, na palavra de vida eterna. João capítulo 17 versículo 13 ao 21, oração sacerdotal de Jesus. Mais uma vez: agora vou para ti, mas digo essas coisas enquanto ainda estou no mundo,
para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Olha só Jesus falando: eu digo estas coisas para que eles estejam a plenitude, completamente alegres. A alegria do Senhor, não uma alegria mundana, material, é a alegria da plenitude de Deus. Dê-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles eu me santifico. Olha só Jesus falando: em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Minha oração não é apenas por eles. Jesus está falando: a minha oração não é só pelos apóstolos, não é só por esses que me cercam. Olha só, ele continua dizendo: rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também sejam em nós, que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Sabe quando que as pessoas lá fora vão crer que Jesus é vivo na tua vida? Quando você ser um com os apóstolos, quando você ser um com Jesus Cristo, quando você ser um em comunhão com Deus. Senão nós vamos continuar ouvindo as mesmas conversas fiadas a cada dia. Ah, mas eu tento. Ah, mas eu queria. Ah, mas eu busquei. Ah, mas eu fui. Ah, mas eu não me aceitaram. Ah, mas eu não gostei. Ah, mas é dificuldade. Ah, mas eu tenho que trabalhar. Ah, mas a dificuldade. Ah, mas a pandemia. Ah, mas a tristeza. Ah, mas eu não sou forte. Não. Assim como Jesus está em Deus e é um, nós estamos nele, somos um com ele, e a nossa alegria é completa. João 15, versículo 11 diz assim: tenho dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. E você escuta essas palavras, e quando você glorifica a Deus aí na tua cadeira, é triste, é injuriado. Mas você escuta as palavras de vida eterna, e diz amém, e diz glória a Deus, e diz que crê, e diz que essa manifestação veio até você. Mas não transparece essa alegria, não transparece essa alegria na tua vida, não transparece esse amor na tua vida. Quando você fala de Jesus, não transparece esse amor, essa graça, essa glória, essa manifestação, esta ênfase. Filipenses capítulo 4, versículo 4 diz assim: alegrem-se no Senhor, novamente direi, alegrem-se. Eu não sou um grande pregador, e nem quero ser. Eu quero ser um pregador comum, simples, mediano, que só repita as mesmas coisas que os apóstolos repetiram. Eu não quero vir pregar nunca nada novo para vocês. Eu só quero repetir o que eles repetiram, para que eu tenha comunhão com eles, para que eu esteja nessa comunhão com Deus, através de Jesus Cristo nosso Senhor. Eu oro a Deus pela graça e misericórdia dEle, que eu não venha me desviar em nenhum momento dessas palavras, porque mais que eu queira fugir, eu não consigo fugir. Como alguém pode ouvir essas palavras e não ter uma transformação imediata de vida? Como pode que nós não estamos em comunhão com Deus, vivendo em comunhão com Deus? Jesus Cristo é a palavra da vida, é o verbo que se fez carne, que desde o princípio, lá nos tempos eternos já existia. Ele é eterno, ele sempre existiu, ele estava com o Pai, ele se manifestou aos apóstolos. Os apóstolos manifestaram esse testemunho a nós, transmitiram esse testemunho a nós. Eles ouviram e viram, e hoje nós cremos nessas mesmas palavras que eles ouviram diretamente da boca do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eles nos transmitiram essa palavra, porque hoje, 2000 anos depois, nós vivamos com eles sendo um, tendo a mesma comunhão, coinonia, intimidade, mas não somente com eles que foram testemunhas oculares, mas com Deus através de Jesus Cristo. Deus invadiu a história na pessoa de Jesus Cristo e se manifestou a nós em carne, 100% Deus, 100% homem, habitou entre nós, nos ensinou como ter uma vida santa, justa, e disse: eu sou santo, sede santos como eu sou santo.
Vivam uma vida digna do ministério, do que foram chamados, da graça que foram chamados, em comunhão. E comunhão é muito mais. Sim, pastor, eu já ouvi, eu sei o que é comunhão. Comunhão no grego é koinonia. Koinonia é intimidade, koinonia é fraternidade, koinonia é compromisso. Sim, pastor, eu já sei disso daí. Eu não estou falando de simplesmente conhecimento. Eu não estou falando simplesmente de alguém que sabe o grego e que traduziu e que tem o conhecimento dessa ciência, que tem o conhecimento da arqueologia. Eu estou falando de alguém que vive essa comunhão, alguém que experimenta isso diariamente. Vai muito mais além desta pregação, é muito mais profundo do que 2 horas de pregação, e muita gente acha que é demais. Eu amo a Deus, eu amo a palavra, mas é muito tempo para ouvir a palavra dele. Quer passar a eternidade com Deus e não consegue ficar 2 horas no culto. Quer passar a eternidade com Deus e não fica 2 horas ajoelhado. É dessa comunhão. Sim, pastor, eu sei o que é comunhão, eu sei até escrever em grego koinonia. Eu não estou falando de conhecimento, eu não estou falando simplesmente de informação. Sim, é teologia, é o estudo da palavra, mas não é só isso. Não é só citar versículos, é mais profundo, é viver em intimidade com Deus. Você pode dizer que você é íntimo de Deus. Você pode dizer, sim, eu ando com Deus, pastor. Eu tenho me esforçado, eu tenho lutado, eu tenho caído, eu tenho me esbufeteado o meu corpo, que assim como Paulo fala, eu submeto o meu corpo à escravidão e esbufeteio o meu próprio corpo. Porque é 2 coisas: ou você tem comunhão com Deus e o teu corpo sofre, ou o teu corpo está feliz, alegre, você está fazendo todas as vontades da carne, mas está desagradando a vontade de Deus e já perdeu há muito tempo essa intimidade com Deus, ou talvez nunca teve. É muito mais além do que simplesmente conhecimento teológico, porque o ateu também estuda a Bíblia e nunca muda, e não tem transformação e nem crê. Mas vocês são diferentes, vocês são filhos de Deus, vocês dizem que creem nessas palavras, vocês dizem que receberam o dom da fé e que houve transformação. Então vivam em comunhão, porque através do sacrifício de Cristo nós podemos viver dessa maneira. 1 Coríntios capítulo 1 versículo 9, para finalizar, diz assim: fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão com seu Filho Jesus Cristo nosso Senhor, e a Ele seja a honra e a glória para todos sempre. Amém. Glória a Deus.